canal Academia Olímpia. Tudo bem, pessoal? Trazendo mais algumas informações para vocês. Eu quero pedir desculpa pro pessoal aí mais assíduo do canal aí que a gente está espaçando um pouco a programação, é que eu estou envolvido em outros projetos aí que a gente está bolando, enfim, dá uma demanda de tempo, a gente vai, né? Mas enfim, e conforme as novidades vão aparecendo, a gente vai trazendo aqui para comentar, né, também. E agora, pessoal, né, já que nosso canal aqui, depois de quase 280 programas que nós temos aqui, a gente já falamos, acho, de um tudo em relação à questão dos OVNIs, ao porquê do acobertamento e tal, né? Mas a gente sempre se surpreende com novas coisas que a gente vai descobrindo, né? Embora a gente já tinha uma noção do potencial destrutivo de algumas pessoas, né, que almejavam o controle do global, poder mundial, né, mandar no mundo. Mas quando a gente fica sabendo agora, né, de novos, realmente impressionante, pessoal. Olha só essa história. Nós temos o grupo QAnon, né, que tá em evidência agora. Então quem estudou ufologia um pouco mais profundamente, quem acompanha a Corey Goode, o Dave Wilcock, os depoimentos do Michael Salas também, então, né, tem coisa muito séria vindo por aí. Esse QAnon, para quem ainda não sabe, que tem as pessoas chegando agora, né, nesse tipo de assunto, o QAnon é um grupo que está combatendo o pessoal da Cabala, né, e a Cabala também a gente sabe que é o pessoal aí que está pretendendo dominar o mundo faz tempo, né, eles têm uma agenda de domínio global e eles mandam em muita coisa do mundo já, então eles não têm o controle absoluto sobre a humanidade e acredito que não vão chegar a ter, mas o plano deles, a agenda deles é essa aí. Então na internet aí tá cheio de vídeos que mostram de como as grandes corporações estão aliadas, né, estão em conluio nesse negócio de controle global aí, e desde o sistema bancário ao sistema de medicina, ao sistema político, né? Quem tem estudado vê que o troço é punk, né? E a gente tem que lidar com tudo isso aí. Então o pessoal da Cabala, eles vieram lá desde que criaram o sionismo, criaram um sistema bancário e tal, né? Que eles fizeram esse regime escravizador com esse intuito de dominar o mundo. E algumas pessoas agora estão acordando para essa situação, estão começando a perceber como é que é o modus operandi, né? E daí quando tu te dá por conta disso aí, tu relaciona com a ufologia, de como começou, de por que a raça humana está aqui no planeta e como chegou a esse ponto, aí é bastante complexo, mas para quem estuda bastante, para quem busca, né, a gente vai encontrando os links e vai conseguindo entender esse negócio todo. E quando a gente começa a descobrir a podridão, né, dos dogmas religiosos, do sistema econômico, político, como eu acabei de falar agora, a gente fica um pouco desesperançoso porque a gente tem a sensação de que a gente não tem como lutar contra isso. E quando a gente descobre que aquele Deus bíblico que a gente rezava, que achava que era o bom velhinho, que perdoava tudo e coisa e tal, e na verdade é o escravizador, que a verdade vem à tona, doa quem doer, né, gente? A gente fica mais desesperado ainda porque às vezes surge assim, pô, mas se o meu protetor, na verdade, aquele que eu acreditava que era o meu protetor, é o meu malfeitor, como é que fica isso? Pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado com tudo isso. Primeiro, quando o cidadão é bom, é puro, né? Se ele foi enganado e ele eleva o seu espírito pensando no bem, pensando em fazer não sei o quê, e ele atribui o nome errado, não interessa, gente. É que nem... Olha o que eu vou falar pra vocês agora, vamos ver se a gente resolve isso de uma vez por todas, tá, gente? Se alguém chega e diz pra ti, na tua cidade, tu tem uma rádio e aquela rádio é a 97.5, tá? E alguém te disser, ó, essa rádio é Sorriso, e o cara se enganou ou mentiu, desculpa, eu acabei citando sem querer o nome de uma rádio daqui da cidade, mas é o pessoal que nos apoia quando a gente faz os eventos, então não tem nenhum problema, ok? Mas vamos supor assim, aí tem a rádio tal, ali, né? E aí o cara te dá o nome errado, não é rádio X, é rádio Y. E não importa se o cara falou o nome errado da rádio porque ele estava mal intencionado ou se ele falou o nome da rádio porque ele estava enganado. Tu entende? Isso é o fato é que se tu for sintonizar aquele número específico, independente do nome que tu acha que é atribuído a essa rádio, tu vai pegar essa rádio.
Não importa se o nome dessa rádio é X, Y, Z, a frequência específica que tu selecionou vai te dar aquela rádio independente do nome que deram a ela. E independente também das razões que distorceram o nome dessa. Então o que eu quero dizer com isso? Se tu foi levado a acreditar que aquele Deus bíblico é o Deus bonzinho, coisa e tal, e agora tá vindo à tona, né? E daí quando a gente descobre isso, as próprias passagens bíblicas estão na cara e a gente não percebia antes, né? O Deus bondoso que sugere perdão, coisa e tal, mas manda o povo do Moisés pra guerra. O Deus que sabe tudo, ele é onisciente, mas para ter certeza que o Moisés é fiel a ele, manda enfiar... O Moisés não, desculpa, o Abraão é fiel a ele, manda enfiar a faca no coração de Isaac. Então são incongruências que agora a gente começa a entender. Né? Como é que funciona? Adão e Eva foram os primeiros cidadãos, né? Criados por Deus, Caim mata Abel. E aí Caim vai lá e se apaixona e casa com uma moça de uma outra tribo. Mas peraí, mas de onde é que veio essa outra tribo? Né? Então, como que se misturaram os filhos dos deuses, que eram os Néfilins da Bíblia, né? Com os humanos que estavam aqui, e que Deus se irou e resolveu acabar com tudo? Então, agora a gente está entendendo porque nós temos arqueologia. Depois, pessoal, né, uma coisa básica, assim, já que nós estamos falando nisso, é que a Bíblia, a palavra inspirada em inspiração divina, coisa e tal. Então vamos falar da origem da Bíblia bem rapidinho. A Bíblia, pessoal, foi escrita por um cara chamado Jerônimo de Estridão, a mando de um cara chamado Damaso. E para aqueles que falam que a Bíblia foi criada com inspiração divina, saibam, isso é história, não sei o que estou falando, vão pesquisar, vocês vão ver os fatos, e são fatos, né? É que esse Damaso, que foi o cara que encomendou a Bíblia, né, e as pessoas atribuem a inspiração divina, esse Damaso ele conquistou o 37º papado da Igreja Católica, incendiado o seu concorrente, que é Ursino. Já falei 500 vezes nos meus programas aqui essa história, mas para quem ainda não sabe, tá chegando agora, né? Na época de Diocleciano, ele tem um soldado que é Constantino, abreviando. Aí o Diocleciano morre e o Constantino vira o imperador de Roma. Constantino vê uma cruz atravessando no céu, acha que é um sinal divino, abreviando de novo, colocar... Primeiro, ele fez o Edito de Milão, que era para parar com a matança religiosa, tá? O Edito de Milão, qualquer um pode acreditar no que quiser, não é mais proibido ter a sua fé. Isso é uma coisa, em tese, boa. E ao mesmo tempo ele faz com que a religião oficial, embora tu possa perseguir ou tu possa seguir a religião que tu quiser, entendeu? A oficial ficou sendo a apostólica romana. Apostólica porque, em tese, viria dos depoimentos, né, dos apóstolos. Mas acontece que esse Damaso, cara, que nessa época aí, até então, ser papa não tinha tanta relevância. A partir dali, como a Igreja Católica era a religião oficial, né, decretado por Constantino, daí então o papado, a pessoa que ocupava o cargo do papa, passou a ter uma relevância, né, nessa história aí toda, né? Passou a ser um cargo importante. E daí então, essa disputa entre Ursino e Damaso, daí aí briga o pessoal do Ursino com o pessoal do Damaso, continua a matança. O próprio Constantino já tinha feito o Edito de Milão para parar com essas brigas, com essas coisas todas aí, né? Mas então, como estava lá a nova religião oficial, que era a católica, né, romana lá, daí então começou a brigar o Damaso e o Ursino, e para acabar com essa briga, em tese, né, o que a história conta, o que reza a lenda aí, é que o Damaso chama o Ursino para uma discussão, né, numa igreja, onde depois de um debate, aquele que vencesse pelos seus argumentos seria o 37º Papa da Igreja Católica. Então, quando o Ursino e os seus chegaram nessa igreja para ter esse debate com o Damaso e essas pessoas convidaram eles a entrar. Quando todo o pessoal do Ursino estava dentro da igreja, eles lacraram a igreja, pregaram as portas e janelas, botaram fogo na igreja e assim eliminaram a concorrência. Então, para aqueles que acham que a Bíblia foi escrita com inspiração divina, gente, vão estudar a história e vocês vão perceber que não tem nada a ver com isso. E depois disso, muitos desses de bíblicos de plantão com a Bíblia embaixo do braço, e para qualquer coisa vai lá e cita uma passagem bíblica, eles vão pensar duas vezes antes de começar a ter esse tipo de atitude. Isso vai pegar muita gente de surpresa, mas é bom. É bom porque uma hora alguém tem que chegar a dizer: querido, a fada do dente não existe, era eu que botava a moedinha debaixo do travesseiro. Tá? Infelizmente, uma hora alguém tem que chegar a dizer: Papai Noel não existe, filho. Vamos acordar, tá? E é duro, mas é isso.
Porque a gente tem uma... Isso nos remete a uma infância espiritual. A gente está se desenvolvendo, a gente está aprendendo a partir do momento que a gente descobre que somos cidadãos cósmicos e tal, né? Então vem tudo isso. Então, por que eu falei da Bíblia e da origem da Bíblia? Por causa que tu não pode botar 100% de fé no que tá ali. É um livro de história, né? Mas que foi manipulado com o interesse do Damaso. O Damaso e os seus. E aí digamos que o Constantino, na melhor das intenções, né, ele ainda fez o Edito de além do Edito de Milão, ele fez o concílio de Nicéia, o concílio de Laodiceia. Mas qual que é o problema? O problema é que os textos, né, como por exemplo os apócrifos de Madalena, o Evangelho de Maria Madalena, né, e outros como os gnósticos e coisa e tal, não entraram no cânon bíblico, né? Ou seja, foram informações importantíssimas que eles julgaram por alguma razão deles, que hoje a gente sabe que era absolutamente de manter o poder, de esconder a verdade para manter o poder. Fui interrompido pelo telefonema da minha excelentíssima esposa, que é sempre um prazer falar com ela, mas enfim. Retomando agora então, gente, ali, nós temos aquela questão dos concílios de Nicéia, de Laodiceia, né, que decidiram o que seria colocado e o que não seria colocado no cânon bíblico, né, e os mais importantes que nos falam da verdade, por exemplo, né, tanto os gnósticos quanto os evangelhos da Maria Madalena, né, que não era uma prostituta e que tinha uma posição relevante perante os apóstolos, né, na verdade, como Jesus a beijava na boca, ela era companheira, hoje a gente pode dizer marido e mulher, né, mas isso não é contado, né, inclusive tem uma obra de arte aí, gente, famosa, antiga, que retrata Maria Madalena, esposa de Jesus, chegando num barco e sendo recepcionada com reverências pela rainha e o rei da França. Então, e detalhe, a Maria Madalena está grávida de Jesus. Então sim, Jesus teve descendentes. A história lá do Anjos e Demônios, ou do Código da Vinci lá, do Dan Brown lá, tem um fundamento, sim, né? E quem seriam os descendentes de Jesus, né? Tu imagina que DNA teriam os descendentes de Jesus? Que capacidades atribuída ao que Jesus era capaz de fazer, né? Essa descendência de Jesus não é capaz de fazer. E por que o segredo? Imagina o quão perseguidos eles seriam pelo pessoal da Cabala, né? Se eles estão aqui com o objetivo de perpetuar os ensinamentos de Jesus, de libertação da humanidade. Então são coisas pra gente se questionar, né, pessoal? Mas então, tanto os livros dos gnósticos, os textos gnósticos, como os da Maria Madalena, falavam dos ensinamentos de Jesus sobre os arcontes, sobre as armadilhas das 4 potestades que a gente encontra depois que a gente desencarna, e que são aquelas que nos levam para a roda de Sansara. E para quem tem conhecimento dessa armadilha que está lá fora, não cai nela, né? A única maneira de tu não cair numa armadilha é tu ser avisado dela com antecedência. E é o que a gente está tentando fazer aqui no nosso canal, com os estudos, né? Trazendo as informações para que as pessoas busquem e reflitam sobre tudo isso, né? Então, gente, esse segredo foi escondido da gente, né? E esses arcontes que falavam tanto os evangelhos da Maria Madalena, que foram considerados apócrifos, quanto os dos gnósticos, né? Também já fiz programa falando que os gnósticos vieram parar lá no sul da França, né, 1000 anos depois, em 1400, né, 1000 anos depois de Jesus ali, coisa e tal, da pseudo-crucificação, né, porque isso aí também está mal contado, não foi, essa crucificação de Jesus não foi bem como eles estão falando que foi, mas para não tangenciar demais, os gnósticos, né, esses cátaros, eles são na verdade os descendentes dos gnósticos, talvez tenham mudado de nome por causa da perseguição, né, e eles continuaram perpetuando os ensinamentos gnósticos, ou seja, os verdadeiros ensinamentos de Jesus a gente pode colocar, né, que eles falam muito sobre o arconte, sobre esse pessoal dessas outras dimensões aí que atuam sobre a gente aqui, né, e controlam, escravizam e tal, e como é o modus operandi dele, e também como a gente pode fazer para se livrar aí deles, né, por isso que o pessoal da Cabala tentou tanto abafar essa história toda. Então esses cátaros, eles resistiram também bravamente por 1000 anos, onde até, de acordo com a perseguição toda que eles eram sofridos, né, o último reduto dos cátaros foi destruído no castelo de Montségur, chamam nas montanhas dos Pirineus, ao sul da França,
né? E ali então, só que ainda foi o último reduto, mas ainda enquanto os opressores estavam chegando que descobriram, né, o seu esconderijo lá nesse castelo de Montseguro e tal, e quando eles estavam chegando para destruir ainda pelas vias escarpadas, coisa e tal, um grupo de cátaros conseguiu fugir com o tesouro. E o que era o tesouro cátaro, né, gente? Joias, ouro? Não, pessoal. Conhecimento. Eles estavam protegendo os escritos, entendeu? Estavam protegendo a literatura, né? Os registros que levariam a humanidade a descobrir o que hoje nós estamos descobrindo. Então, faz as contas. De 1400 para 2019, olha quanto tempo ainda para que isso se tornasse público. Então, agora que nós temos a internet, esse tipo de conhecimento vai se difundindo, né? E aqueles que comandam as universidades, as religiões, a política, o sistema econômico, e tentam só nos impor o que eles querem que a gente acredite que seja verdade, né? No momento que a gente começa a ter outras fontes de conhecimento, eles começaram a perder o controle sobre nós. Então é como a Mônica de Medeiros diz num vídeo que eu assisti dela ali, né? Que eles colocaram um puta de um muro aqui, cara. Mas sabe, sempre tem aqueles que dão um jeito de escalar e pular, aqueles que vão pelo lado, outros que cavam e passam por baixo, ou seja... E esse número de pessoas transpondo esse número tá cada vez maior, cara. Tá cada vez mais gente. A primeira coisa para tu transpor esse muro é tu perceber que ele existe. Aí a segunda coisa é a curiosidade para saber o que está do outro lado do muro. E dependendo do nível de curiosidade que tu tem, é o que vai te levar ao esforço para essa grande escalada, ou para essa grande escavação, ou para essa grande caminhada que é a volta para contornar esse muro e chegar onde tu quer. De qualquer forma, vai exigir muito esforço do cidadão, né? O que está do outro lado do muro não está assim de mão beijada para nós, a gente tem que fazer um esforço para transpassar esse muro, né, e ter acesso a essa informação. Então, gente, a Bíblia não é confiável, né? E ainda assim, se a gente fosse ver que não tivesse toda essa manipulação mal intencionada, se nós formos pensarmos nos originais da escrita e até onde chegou a Bíblia, que a Bíblia é a Vulgata, quando algumas pessoas falam em original da Bíblia, né? O original da Bíblia é a Vulgata, que foi o manuscrito feito pelo Jerônimo de Estridão e que depois gerou as cópias em todas as outras línguas, e sabe-se lá com quantas traduções, né, desse próprio latim que foi feito. E esse latim que o Jerônimo de Estridão escreveu na Vulgata, ele seria a tradução, né, em tese do hebraico, grego e aramaico, de escrituras hebraicas, gregas e aramaicas. Agora, se nós for pensar que nós tinha semita, que nós tinha acádio, que nós tinha muitas outras línguas antes de chegar no latim, né, é aquela história, cada tradução se perde um pouquinho, ainda mais quando mal intencionada, ainda mais quando só tu tem a pseudo-verdade ali e tu vai, né, a partir daquela tradução que tu fizer, vai ser imposta uma nova realidade, coisa e tal. Então se tu tá mal intencionado e as pessoas não têm acesso aos originais, tu escreve a verdade que tu quer, entendeu? E agora a gente tá começando a perceber, então, que a Bíblia, só que como naquela época se tinha muito relato de pai para filho, de geração para geração, o que estava colocado lá não podia ser escancarado contra os relatos que tinham. Então eles usavam os relatos e o conhecimento, porque a maneira que se tinha de transmitir a história e o conhecimento naquela época era no relato de pai para filho, como é nas tribos até hoje. Entendeu? Os anciãos contando para os novos da tribo e assim se perpetuando ao longo das gerações, né? Então, quando escreveram a Vulgata, eles escreveram com o entendimento deles de o que seria de acordo com os propósitos dele, mas usando já o conhecimento popular, que eles não podiam passar por cima de tudo aquilo, senão ficaria escancarado que eles estariam mentindo para enganar. Então tem que ter todo um jogo de cintura, cara, e é jogo de política. Que feito desde que o homem é homem, essas tretas que a gente vê, os jabuti, que pra quem não sabe que é jabuti é quando o cara vai lá, eles querem aprovar uma lei no Senado, né, ou na Câmara dos Deputados lá, então é uma coisa que eles sabem que não vai descer bem pela garganta do mundo, eles escolhem um dia que tem pouca gente, ou eles colocam num dia que o pessoal tá cansado, que já votou um monte de coisa e já nem teve tempo de estudar todos os projetos e tal, e aí eles vão lá, botam um projeto, cara, vota isso aqui, deixa lá, e o cara nem sabe direito o que tá votando. Aí eles chamam de jabuti, é a técnica que eles têm. Não, essa lei vai ser difícil de passar para eles. Não, então vamos botar como um jabuti, bota num dia conturbado, bota num dia que o pessoal vai lá e vota sem saber o que tá votando. Então olha como é que é, né, os interesses, coisa e tal. E esse tipo de coisa existe desde que o homem é homem, desde que a gente é gente, ok?
Então, pessoal, a gente não pode confiar muito na Bíblia quando a gente fica falando, né, e tal. Então daí essa questão de talvez a gente ter sido enganado. Então quem se apresentou para Moisés mandando fincar a faca é qualquer coisa menos o que a gente tem como conceito de deidade, independente do que estão tentando nos empurrar a goela abaixo. O nosso conceito de deidade, os ensinamentos feitos por Jesus, né, de bondade, de paz, ele se refere a uma fonte criadora que é bondosa, compreensiva, amorosa e que perdoa, né, e que não tem nada a ver com esse Deus sanguinário da Bíblia. Então aí a gente começa a fazer essa distinção. Então, sabendo de tudo isso, né, agora a gente entra lá na frente, que eu entrei na questão de que, pô, a gente fica meio desguarnecido, porque pra quem que a gente vai pedir proteção? Pá, Luciano, então tá falando que eu sempre pedi proteção pro cara que é o escravagista, coisa e tal, eu sempre fui atendido por ele? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque uma entidade de luz, né, que estão por aí para ajudar, com o objetivo de ajudar a humanidade, eles vão atender ao chamado independente de qual nome seja atribuído. Eles não estão aqui para louros, para fama, para bônus e créditos. É outra onda, que a gente, né, uma questão de amor incondicional que a gente ainda está despertando para isso agora. Então esse pessoal não quer saber, eles vêm e eles ajudam. O João de Deus, coisa e tal. Agora tá vindo que o cara era mau, né? O cara se cercava de maus espíritos. Vocês acham que quem descia para ajudar o cidadão que veio lá da rebimboca da parafuseta do mundo porque tem um câncer, porque precisa de uma melhora, coisa e tal, e foi através do João de Deus, aí vem uma entidade para ajudar. Essa entidade está sabendo da podridão que tem ali do lado, está sabendo que aquilo está sendo usado, né? Mas ela vai ali para ajudar aquele cidadão que tem a doença e precisa ser ajudado, ponto. O resto é consequência, o resto é tangencialidade. O resto é coisa que para eles não tem nada a ver, sabe? Eles sabem, esses espíritos, né? Essa luz, essa força que vem e que já é comprovada, que cura, né? Ela vem de algum lugar e ela tem um propósito, que é o de curar. Então a sabedoria do universo que está ali fora, eles não estão preocupados de como o cara está se colocando, é através de mim que se cura e com isso eu estou criando um império de poder e coisa e tal. O que é dele está guardado, tanto é que aconteceu o que aconteceu. Abraham Lincoln, que era um cidadão encarnado, né, um dos presidentes americanos, ele disse: tu pode enganar algumas pessoas por algum tempo, ou tu pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas tu não pode enganar todo mundo o tempo todo. Então o João de Deus é um cara que enganou muitas pessoas por muito tempo, mas como a verdade tem que vir à tona em algum momento, ele não poderia enganar todo mundo o tempo todo. Aconteceu o que aconteceu e hoje a gente sabe quem é o cara. Agora tem muita gente que a gente conhece que ia para Abadiânia. Aqui em Gramado nós temos amigos que iam lá. E eles dizem: nossa, mas eu continuo recebendo a cura, eu continuo em contato com as entidades. Por quê? Lembra que a gente falou do dial? Não interessa o nome que deram, ou se te disseram, o dono da rádio é tal, o dono da rádio é tal. O que interessa é a frequência da rádio, o conteúdo que essa rádio, e é uma ligação direta, independente dos atravessadores e independente da intenção dos atravessadores. Entendeu? Esse papo de atravessador para quem tá vindo, pro espírito iluminado que vem para ajudar, né? Ele sabe que cada um tem o seu plantio e tem a sua colheita. Ele sabe da lei do livre-arbítrio, cada um faz o que quiser. Mas, né, tu pode fazer o que tu quiser. Tu escolhe o que tu vai fazer. O que tu não escolhe é a consequência dos teus atos. Isso tu não escolhe. Tu não tem como plantar tomate e colher cebola, meu amigo. Tu vai é a frase mais inteligente, né, pra gente entender o que acontece no universo é: tu vai colher o que tu planta. Não tem como fugir disso. Então agora, quando a gente começa a ter a consciência, né? Então eu era um cidadão bom, embora eu fosse na missa todo fim de semana, ou eu fosse no culto, eu fosse no centro espírita e coisa e tal, e embora tivesse alguém ali do lado de trás, do mundo espiritual, negativo, manipulando, enganando, né? Se eu fui com o meu coração puro, tu entende? Não, é aquela história, tu sintonizou a rádio certa, independente do atravessador, independente de qualquer coisa. Então por isso que muita gente, não, você não está falando que Deus não existe, mas eu rezei e fui atendido. Cara, quem te atendeu
é aquela a entidade que sintonizou contigo. Não necessariamente aquele Deus bíblico que está lá, maldoso, embora a gente muitas vezes acredite nisso. Ah, Deus é poderoso, Deus me ajudou. E tu acha que quem te ajudou de verdade, puta merda, né? Foi aquele Anunnaki reptiliano, Javé, lá o Enlil, né? Que tá levando os méritos todos da loura, ele agradece ao cara achando que é ele, mas quem tá ajudando aqui sou eu. E o cara nem sabe que é o cara, mas tudo bem, né? Eu tô fazendo porque eu quero ajudar, né? Um dia ele vai descobrir, né? E o Javé, o Enlil, ou seja quem for, eles estão mexendo, eles estão plantando e vão colher conforme a colheita deles. Tu acha que porque tem outras ordens de gente mais evoluída ou menos evoluída espiritualmente, ou que conhece, tu acha que eles estão livres dessa lei de causa e consequência? Não estão, gente. Isso é uma coisa universal, tu não escapa disso. Então, como diz, né, pelo amor ou pela dor, seja em que planeta tu esteja, seja em que nível de frequência tu tá, tu é fadado à evolução, né? Em algum momento todo mundo desperta, todo mundo acorda, todo mundo deixa de ser o que era para ser alguma coisa melhor e vamos adiante, né? Então, sabendo de tudo isso, pessoal, tem um pessoal do QAnon que nós estávamos falando, então, que é o pessoal ligado à parte benéfica, ligado às entidades que querem ajudar, ligado aos governos, na maioria deles ocidentais, orientais, melhor dizendo, que já tem essa noção de consciência cósmica e que estão lutando contra esses que querem pregar, né, não estamos sozinhos no universo, só nós, coisa e tal. E quando assumirmos, no caso do pessoal ruim, né? Quando assumirmos que tem gente ruim, que tem ETs ou vida fora da Terra vindo aqui, a gente vai se certificar de fazer com que a população acredite que eles são maus, de que eles querem nos escravizar e que nós temos que ter cuidado e temos que lutar contra eles. Por que lutar contra eles? Porque são os abolicionistas que estão chegando. Então, o último suspiro do pessoal da Cabala, que é contra quem luta o pessoal do QAnon, né, que é o pessoal do bem, digamos assim, né, o último desespero, o golpe desesperado da Cabala é tentar nos fazer acreditar erroneamente que os nossos amigos são inimigos, né? Que aqueles que têm a intenção de ajudar, não de vir aqui e fazer um passe de mágica e resolver todos os problemas da humanidade. A gente tem que aprender por conta própria, né? O que eles vão fazer é impedir que o pessoal impeça que nós evoluamos com o nosso esforço, porque o pessoal, a humanidade, ela é esforçada, a humanidade luta para melhorar, né? A humanidade, ela é criativa, ela é inteligente, né? Só que o problema é esse grupinho, né, que fica o tempo todo ali tentando azedar o meio de campo. Então a gente faz descobertas, né? O pessoal vai lá, é o Stanley Meyer com o carro a hidrogênio, é a fusão a frio, é essa galera toda aí. Né? Aí vem essa galera aí do mal e mata e faz leis impedindo que tu consiga fazer uma patente para liberar a tecnologia, ou seja, é essa palhaçada que a gente vê aí. Então esse grupo QAnon, uma das grandes notícias, pessoal, que eu estava esperando pro finalzinho do programa para dar para vocês agora, é que o que consta, e é de umas fontes bem legais, de um pessoal estudioso aí que eu tenho acesso, tá? Que eu não posso revelar ainda, e no futuro, quando eu puder revelar as fontes, eu vou dizer por que essa fonte eu não posso revelar. Mas é um amigo meu, um estudioso muito sério, e a gente tem conversado bastante ultimamente. Ele me disse: Luciano, tu viu que agora eles assinaram um acordo para liberar a tecnologia da antigravidade? E eu digo, cara, isso vai ser fantástico demais. Então ele disse que sim, que isso não foi divulgado ainda, mas que já foi assinado esse acordo dessa liberação dessa tecnologia maravilhosa. E junto com essa tecnologia viria um monte de coisa. Só que, gente, assim, ó, a gente tem muitas pessoas ao redor do mundo ainda, quando eu falo na classe trabalhadora, que envolve famílias, um pai de família que trabalha numa empresa. Então, assim, ó, tem uma coisa muito grande ainda envolvida, e tu não pode simplesmente dizer, ó, hoje é assim, amanhã não é mais e mudou tudo. E a gente tem que ter um período de transição de uma coisa para outra, né? E a primeira coisa é a humanidade saber que essas tecnologias existem. A segunda coisa é saber que elas estão disponíveis, né? E a partir do momento é a gente começar a fazer essa transição para que todo mundo que trabalha no sistema tradicional, que tem o seu meio de subsistência, coisa e tal, que isso tenha uma transição para esse novo mundo, onde muitas coisas que geram renda para muitas pessoas se tornarão desnecessárias, e essas pessoas não podem simplesmente passar a morrer de fome.
Então, uma das dificuldades da implantação de novas tecnologias libertárias é tu caminhar dessa forma. Então, assim, ó, nós temos tecnologias para produzir alimentação com a mesma área plantada que nós temos, gente. Né? Tu não precisa desmatar mais ou plantar mais. São só tecnologias que vão fazer essas mesmas áreas muito mais produtivas. E fome realmente não vai ser um problema, doença não vai ser um problema, dinheiro não vai ser um problema. Ninguém mais vai passar fome por falta de dinheiro, não vai ter aonde morar por falta de dinheiro, não vai ter acesso à saúde por falta de dinheiro e vai morrer por doença. Essas são as coisas, entendeu? Só que, de novo, todas essas pessoas que trabalham em todas essas cadeias alimentícias, de medicina e de saúde, coisa e tal, são pessoas, existem. Então, enquanto se trabalha por um salário, se tu fica sem salário, tu fica sem todo o recurso que tu precisa. Então essa transição tem que ser calma, tem que ser, né, gradativa para que todo mundo consiga se assentar, né, sem maiores dificuldades para esse novo mundo que vai vir. E então, assim, esse é o problema do pessoal do QAnon, do pessoal que luta contra a Cabala. Enquanto a Cabala, para impor os seus planos, eles não estão nem aí se lixando com a humanidade, para eles quanto mais morrer, melhor, por causa que eles têm até um plano de redução populacional, porque eles querem um mundo só para eles, né? Como tem máquinas para fazer tudo que os humanos faziam antes, então para eles agora quanto menos humanos, melhor na face da Terra. Né? Então tem as pedras da Geórgia que falam lá que a população ideal no mundo seria de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? E não 7 bilhões como nós temos, então façam as contas e imaginem que, caraca, né? Mais de 2/3 da população teria que morrer para atingir esse número insano desses malucos aí. E é contra eles que o QAnon está trabalhando, né? Então as boas notícias é que parece que não é divulgado muito amplamente, principalmente na mídia tradicional, mas que realmente estão caindo todos esses poderosos aí, o pessoal que realmente, daquele grupo de 300 e poucas pessoas que mandavam no mundo inteiro, estão começando a ser punidos por seus crimes contra a humanidade, né? E aí é onde começa aquela história de o pessoal do comando vai enfraquecendo, né? E os iluminados, digamos assim, o pessoal do despertar aí consegue ter menos opressão, o pessoal da Cabala passa a ter menos ferramenta para nos oprimir, a gente consegue divulgar mais, a gente consegue, entendeu? Expandir mais a nossa consciência, e aí o jogo vai virando, chega a um ponto que a maioria das pessoas está desperta e consciente, né? E aí o engano não tem mais o porquê. A mentira perde a razão de ser, tu entende? Enquanto tem um monte de gente acreditando nessa mentira, isso sustenta o pessoal da Cabala. No momento que a verdade se abre, né, que o véu se rompe e que todo mundo passa a ter conhecimento que existia esse negócio desse grupo escravagista e que não é simplesmente teoria da conspiração, e sim uma conspiração de fato que houve, que existiu desde a criação do homem, dos Anunnaki lá atrás, e que agora vem a hora de findar, né? Essa coisa toda. Por isso Apocalipse, sentido etimológico da palavra, não é destruição, não tem nada a ver, é revelação. Então a verdade está acontecendo, né, pessoal? O Apocalipse, estamos vivendo o Apocalipse, revelação. Então, por hoje era isso que eu queria falar pra vocês, pessoal, as boas notícias do QAnon. E já pensou logo a gente começar a ver os carrinhos flutuando por aí, aí tu não gasta mais com amortecedor, tu não gasta mais com gasolina, tu não gasta mais com pneu, não precisa mais de estrada. Já pensou que legal isso, cara? Então parece que é para onde nós estamos caminhando. Agora, quanto tempo até a gente ver todas essas coisas aí? Para quem está muito ansioso como eu, vejamos o lado bom da coisa, né? Ressonância Schumann, acelerando os picos, né? E a gente chegou até a 150 Hz aí, há pouco tempo atrás, né? Concluído já pelos cientistas que perdemos 1/3 do nosso dia. Antigamente o nosso dia era de 24 horas, agora os segundos eles estão mais rápidos, né? E então hoje em dia a gente tem 16 horas e não mais 24. Perdemos 8 horas do nosso dia, perdemos 1/3 do nosso dia. Isso é comprovado cientificamente. Então, para quem acha que é uma questão só de tempo e tá ansioso, a boa notícia é que o tempo tá passando cada vez mais depressa. De fato, realmente, né? Comprovado cientificamente. Então é só questão de tempo.
Beijo no coração.